Então, modelos de fundação, descemos em alguns tópicos aqui, fica tranquilo que a gente vai construir essas técnicas que eu utilizo no meu dia a dia que pode te ajudar, tá? Engenharia de prompt, olha só que engraçado, antigamente engenharia de prompt era meio que uma posição de empresa. Hoje os modelos, cada vez que passa, eles absorvem ainda mais qualquer crap que você escreve, você consegue ter um prompt que entra muito melhor. Então, o prompt engineering vai morrer? Não, não vai morrer, mas ele vai ser mudado drasticamente, ele vai virar uma skill do que uma posição. Você não vai conhecer os caras, eu sou um prompt engineer para os próximos anos, você vai conhecer esse cara que tem essa skill. Então preste atenção nisso que eu estou falando para vocês. Por quê? Porque a gente tem estágios de prompt, né? Então você tem um prompt que você simplesmente escreve, que é 90% do que a gente faz no dia a dia, a gente escreve ad hoc. Se você falar que você não escreve ad hoc, é mentira, não. Todo prompt que eu escrevo tem um padrãozinho e aí daí eu prendo. Não, mentira. Você usa isso para os sistemas que você está construindo, mas para o dia a dia você vai realmente escrever normal, plain English, que é a ideia, você vai escrever em inglês. E sempre em inglês, não em português, tá, galera? Se você não entende por quê, vai perguntar para o seu LLM por que que em inglês a tendência é que você tenha de 70 a 90% melhor de extração do modelo. Ah, mas o modelo é bilíngue, fala todos. Sim, obviamente. Mas se você for pensar no dataset que foi treinado em relação a isso e quais são as nuances disso, em relação às interseccionais de como a gente fala, de como a gente, na verdade, fala, de como a gente escreve e manda para o sistema, em inglês vai ser muito melhor, tá? Ok, dito isso, a gente tem ad hoc, a gente já tem um prompt mais estruturado, que já tem uma estrutura interessante, e daí a gente começa a adicionar o quê? Molhos, né? A gente começa a trazer, por exemplo, conceito de prompt de sistema, eu amo isso aqui funciona muito bem para 90% que você vai escrever na engenharia de dados com IA, que é Schema Enforcement. Você vai pedir para que sempre o output esteja um resultado determinístico. Então você consegue falar para a IA o seguinte: olha, eu quero que você me responda neste output em JSON, por exemplo, nessas características. Então ele vai tentar alinhar um resultado para aquilo ali. Isso aqui é um puta mão na roda. Se você consegue utilizar isso, porque você consegue fazer coisas magníficas com esse simples incremento aqui, tá? Outra coisa, multi-agent. Como que você orquestra tudo isso ao longo do tempo? Como que você cria prompts que se autocorrigem, que melhoram ao longo do tempo? Então, isso aqui é uma área muito interessante de prompt dinâmico, meta prompt, que eu já falei sobre isso aqui, tá? E melhoria constante em cima dele. Depois, a gente tem um pilar de RAG. E aí, esse novo cara aqui, que é chave hoje, tá? Hoje isso está muito quente. Recomendo você estudar muito sobre isso, que é engenharia de contexto, tá? Muito importante para você ver esse cara realmente, tá? Então você tem o reg que a gente chama de naive, que é o básico, que vai seguir todas aquelas fases 1 e 2. Você tem um reg avançado, que vai conseguir entender certas partes que ele precisa cortar para otimizar. Você vai ter o reg agentic, que vai ter um classifier, ele vai conseguir classificar onde que ele vai entrar dentro do pipe, o que que ele vai recuperar para ter um synthesizer no final. E a gente tem um graph reg, que, cara, pesquisa sobre esse cara. Esse é o forefront dos níveis de reg, tá? Só que, de novo, o que que o fundamento te dá? O fundamento te dá o quê? O entendimento seguinte: pô, parece que o naive é 1, o advanced é 2, o agentic é 3 e o graph é o 4. Eu vou usar o mais avançado, que é melhor do que os outros. Resposta errada. Depende do que você está fazendo. Depende do que você quer fazer. Entende? Então, este fundamento vai te dar este pensamento para você entender. Engenharia de contexto é um outro mundo extremamente interessante que você também tem que saber e que é extremamente importante e que é uma das grandes chaves hoje de como você consegue performar em modelos agentics, por exemplo. Tá? Pilar 4, Agentic Systems. Então, como que um sistema de agente funciona? Pô, ele tem ferramentas. Como que essas ferramentas são chamadas? MCPs. Pô, muita gente fala hoje que dependendo do MCP como você consulta, ele estoura o seu contexto. Como que você melhora isso? Você vai aprender aqui dentro. Depois, React Systems. Como que os sistemas se reagem? Como que ele está dentro desse par do loop, o loop do agente de olhar o ambiente, de aprimorar, de planejar, de observar constantemente. Como que ele trabalha com isso, tá? Como que você encadeia múltiplos agentes para trabalhar, né? Então, como que você chama, por exemplo, um orquestrador que faz o span out
por exemplo, que faz o fan-out de vários executores. Vou dar um exemplo para vocês na prática. Eu abro o Play Mode no Cursor, ou no Cloud Code, ou no Open Code, whatever. Você abre o plano, você interage com o plano. Gostou do plano? De novo, isso é Vibe Coding, tá? O Vibe Coding mais avançado, mas ainda é Vibe Coding. Pô, legal, o plano tá top, interagi, legal, cheguei aqui, legal. Executa. E daí o que você pode fazer? Você pode utilizar a técnica de swarms. Você pode mandar vários agentes executores, dependendo das características que ele vai executar. Mas você pode ter uma cadeia, ou seja, imagina se você tem um cara que planeja muito bem, ele só faz planejamento. Ele planeja esse cara, que é o high level. Depois ele passa por um cara de arquitetura. A única função desse cara é destilar tudo aquilo ali numa arquitetura. Depois você tem o cara que vai desenvolver essa arquitetura. Depois você vai ter o cara que vai revisar essa arquitetura. Depois você vai ter um cara que vai testar essa arquitetura. Cara, será que se você passar por vários rounds disso com Human in the Loop, você não vai ter algo extremamente fantástico? A resposta é vai com certeza absoluta. Depende de como você vai fazer. Então, isso te ensina como trabalhar com isso para você até ir para os próximos passos, que são sistemas autônomos. Né? Cara, eu quero um sistema autônomo, por exemplo, que vai me dar a capacidade de você conseguir ter código revisado, tá? Automaticamente e baseado, e vai aprendendo as minhas bases de conhecimento do meu coding, tá? Então, por exemplo, a gente tem um cara muito legal no Code Rabbit, tá? Inclusive, eu vou mostrar ele amanhã. Cara, fantástico, tá? Dá para fazer muita coisa com ele. Beleza. Pilar 5. De novo, galera, esquece muito isso. Validação e LLMOps. Eu, particularmente falando, acredito que isso aqui, para mim hoje, está sendo o pilar mais importante, e eu estou pivoteando para esse ser o mais importante para mim. Por quê? O que eu descobri trabalhando com sistemas de IA há, sei lá, 1 ano e 5 meses? A minha vida é essa hoje, tá? Constantemente. Abro, meu dia a dia para quem gosta de saber, meu dia a dia eu tenho 3 monitores, que viram 4 monitores, eu abro, provavelmente aqui, desse lado, eu abro um cursor num projeto, eu abro um cursor nesse outro projeto, eu abro os meus feeds aqui e a web aqui, basicamente. Eu trabalho em 2, 3 projetos simultaneamente no mesmo contexto, tá? Eu não gosto de trabalhar em contextos diferentes. O que é o mesmo contexto, Luan? Por exemplo, Databricks, tá? Porque eu consigo manter o mesmo processo mental. Funciona para mim. Mas eu tenho várias abas de Cloud Code, eu vou interagindo no meu dia a dia com isso. Por que eu estou falando isso? Porque o que eu descobri com o tempo é que a gente precisa de observabilidade de logging. Por quê? Porque esse processo de cíclico de observar, fazer, planejar, enfim, do agente, ele funciona muito bem, quando você tem login, quando você tem entrada e output, ou quando você consegue rastrear o erro. Cara, isso faz com que o seu evaluation framework cresça muito, para que você tenha um ground truth, para que você consiga validar verdades e assim por diante. O Elias está perguntando se eu uso o GitHub Spec Kit. Não, Elias, eu criei algo customizado para o Cloud Code, que é o Agent Spec, tá? Inclusive, eu vou mostrar ele amanhã. Ele está entre o OpenSpec e o GitHub Spec Kit. Eu criei algo mais customizado para o cloud, com mais processos de interação, com skills diferentes. Eu testei todos, tá? Para Spec Driven Development, e eu acabei criando um que eu acredito que seja o que funcionou para mim, trabalhando com ambientes extremamente complexos de AI Data Engineering. Então eu criei ele muito mais no aspecto de AI Data Driven do que dos outros, tá? Mas sim, estou trabalhando com Spec Driven Development, tá? E no final, governança e segurança. Esse cara aqui é um tópico muito grande, tá? É um tópico muito importante, como você dita, guardrails. Eu estava falando, inclusive, na reunião que a gente estava anterior. Você sabe, se você quiser ter algo muito bom de IA sendo gerado, saber que você não tem que focar nos do's, você tem que focar nos don'ts? Será que você sabe disso? Muitas pessoas entendem isso. Ou seja, você não tem que falar o que você quer fazer teoricamente em detalhes, mas você tem que falar o que você não quer que ela faça. Isso se chama adicionar guardrails, tá? Então, o sistema vai funcionar muito mais com os don'ts do que com o do. Eu quero criar um sistema em Python que faz isso, não sei o que dizer. Cara, eu não quero olhar agora para escalabilidade, eu não estou preocupado com tal coisa, eu não quero isso, eu não quero tal, tal, tal. Você vai adicionar vários critérios de nãos. E isso vai te dar um ground muito mais preciso e muito mais tailored
com um contexto muito menor. Então, entende de novo, é como você usa o sistema. Beleza. E daí, agora a gente entra na parte do seguinte. Legal, Luan. Como que a gente estuda tudo isso? Como que a gente, sabe, fica a par do que está acontecendo, tá? E aí, de novo, quem ficar até o final da live aqui, eu vou dar esse PPT, tá? Juntamente com o template que eu tenho aqui, tá? Vocês vão receber, mas vai receber live, tá? Vou entrar no chat aqui e vou publicar live esse cara, beleza? Inclusive, eu vou ter que pedir para que a Cristiane faça isso, tá? Então, vou passar o link para ela e ela publica no chat aí já já, tá? Beleza. Então, o que essa metodologia Gear me ajudou? Então, basicamente, eu criei essa metodologia, não só serve como a base da engenharia de dados de todos os treinamentos que a gente faz, tá? Mas também serve na minha vida do que eu acredito que seja um framework que qualquer um pode utilizar para chegar num nível de excelência profissional. Porque eu acredito hoje muito, de novo, hoje, tá? Não antigamente. Antigamente isso aqui não funcionaria bem, tá? Hoje você precisa ser multifacetado, antigamente não. Antigamente você poderia estar ali dentro do seu cantinho ali, tá tudo certo. Mas hoje você tem que se expor. Então, se você é esse tipo de pessoa que não gosta muito de se expor, você vai ter que se expor de alguma forma. Por que que você vai ter que fazer isso? Porque a sua posição na empresa hoje requer que você se exponha. Por quê? Se você é um engenheiro de dados ou uma engenheira de dados, acontece agora que você não é só um desenvolvedor de código, você é além do código. Então você precisa se comunicar com as pessoas. Antigamente eu era DBA, eu não precisava falar com os seres humanos. Eu estava lá embaixo, estava lá no esgotinho fazendo, dropando tabela, fazendo besteira. O sistema parava, nem chegava em mim primeiramente, chegava pelo meu gerente e tal. Hoje não. Esses silos eles acabaram. Você, engenheiro ou engenheiro de dados, você fala direto com o nível C, você fala com o arquiteto de dados, você fala com o gerente de projeto, você fala com o cliente, você tem voz ativa. Não tem como você fugir de não falar se você quer crescer. Se você quer ser um engenheiro de dados, um engenheiro de dados sênior, eu não estou falando nem de tech lead, eu não estou falando nem de arquiteto de soluções, não, tá? Estou falando de um engenheiro ou engenheiro de dados, ou de IA, enfim. Você vai precisar conversar. Essa é a realidade, tá? Não tem como fugir disso. Desculpa, é a realidade. Você pode não aceitar, ok, tá tudo certo, mas a realidade é essa. Agora, há 10 anos atrás, essa era a realidade? Não. Eu poderia não conversar e tá tudo ok. Mas hoje você precisa ter communication skills. Tanto é que você pode ver, a galera que está indo para o nível sênior, a galera que escala, que está ganhando bem, enfim, ele está além do código, ele está além da engenharia de software, ele está entendendo o problema de cliente, ele está destilando. Isso vai te trazer mais skills de como você vai conseguir aplicar no seu dia a dia. Vai ficar muito mais claro para você como engenheiro, tá? Ou engenheira. Ponto. Beleza? Ok, então eu criei uma ideia de 4 estágios aqui em relação ao processo de execução, tá? Então, o Jakubowski falou uma coisa que eu concordo demais, ó. Hard te levam até certo ponto na carreira, com certeza. Depois de sênior, o soft conta mais na minha visão. Eu concordo 200%. Quando você vira sênior, é muito mais em você ter soft e traduzir isso para o que você já sabe muito bem de hard, é isso.